Bom, então, dando continuidade à aula de ácidos e bases, eu sou a Maria Eduarda e eu vou falar sobre a classificação dos ácidos. De início, eu trouxe dois exemplos para vocês, que é o vinagre de cozinha, que apresenta em sua composição ácido acético, e uma água com gás com uma fruta cítrica, que é o limão, onde ambos apresentam propriedades ácidas. Uma curiosidade é que aquela sensação de refrescância que a gente sente quando a gente toma uma água com gás ou um refrigerante é exatamente um ácido que faz esse papel da refrescância, que é o ácido carbônico. Quanto à classificação dos ácidos, a gente pode classificá-los tanto pelo número de hidrogênio ionizáveis, quanto pela presença de oxigênio em sua estrutura. Quanto à presença de oxigênio, a gente deve avaliar se o ácido tem ou não oxigênio em sua estrutura. Se ele tiver, a gente diz que ele é um oxiácido. E se ele não apresentar oxigênio em sua estrutura, a gente diz que ele é um hidrácido. Quanto ao número de hidrogênio ionizáveis, a gente deve se atentar ao número de H+ por molécula ionizada. Se for 1H+ por molécula ionizada, ele é um monoácido. Se for 2H+, é um diácido. Se for 3, um triácido. E se for 4, um tetrácido. Nos hidrácidos, todos os hidrogênios presentes na molécula são ionizáveis. Então, eu trouxe 3 exemplos para vocês, que é o ácido clorídrico, o ácido sulfídrico e o ácido cianídrico. O ácido clorídrico, ele é um monoácido porque ele apresenta um hidrogênio e esse único hidrogênio é ionizável. O ácido sulfídrico, ele é um diácido por apresentar 2 hidrogênios ionizáveis. O ácido cianídrico também é um monoácido por apresentar apenas um hidrogênio ionizável. Nos oxiácidos é um pouco diferente. São ionizáveis somente os hidrogênios que estiver ligado a átomos de oxigênio. Então, eu trouxe 6 exemplos para vocês. 3 vai estar nesse slide e 3 vai estar no próximo. Nesse slide, eu coloquei o ácido sulfúrico, o ácido nítrico, ácido sulfúrico, ácido nítrico e ácido fosfórico. O ácido sulfúrico, ele é um diácido por apresentar 2 hidrogênios ionizáveis. O ácido nítrico é um monoácido por apresentar um hidrogênio ionizável. E o ácido fosfórico é um triácido por apresentar 3 hidrogênios ionizáveis. Aqui eu coloquei um exemplo de onde o ácido clorídrico está presente, que é um dos principais componentes do suco gástrico do nosso estômago. E ele está presente em aproximadamente 100 ml dentro do nosso estômago. Também coloquei a entrada de um campo de concentração. Por que eu coloquei a entrada de um campo de concentração? Porque o ácido cianídrico, por ser encontrado na forma de gás, ele foi usado para executar pessoas nas câmeras de gás durante o Holocausto. Aqui estão os outros 3 exemplos que eu falei para vocês que eu tinha trazido, que é o ácido fosforoso, o ácido hipofosforoso e o ácido carbônico. O ácido fosforoso, ele é um diácido por apresentar 2 hidrogênios ionizáveis. Esse terceiro hidrogênio aqui, ele não é ionizável porque ele não está ligado a um átomo de oxigênio. O ácido hipofosforoso, ele é um monoácido por apresentar um hidrogênio ionizável. O mesmo se enquadra para esses 2 hidrogênios que não estão sendo ionizáveis aqui, por não estar ligado a um átomo de oxigênio. E esse terceiro aqui é o ácido carbônico, né, que também é um diácido por apresentar 2 hidrogênios ionizáveis. Esse ácido carbônico é o que eu citei anteriormente, falando que era o responsável pela refrescância nas águas com gases ou nos refrigerantes. Ainda coloquei uma fotinha de um refrigerante ali. Dentro da classificação dos ácidos, também é necessário a gente saber sobre o seu grau de ionização, que nada mais é do que uma ferramenta baseada em observação para, em primeiro momento, determinar a força dos ácidos. E esse grau de ionização, ele está relacionado com o número de moléculas que foi ionizada a partir de um número total que foi colocado em meio aquoso. Para os hidrácidos, esse grau de ionização a gente faz da seguinte forma: alfa é igual número de moléculas ionizadas sobre número de moléculas dissolvidas. Se esse valor de alfa der maior ou igual a 50%, ele é considerado um ácido forte.
Se esse valor der maior do que 5%, mas menor do que 50%, ele é considerado semiforte ou moderado. E se esse valor der igual ou menor que 5%, ele é considerado um ácido fraco. Eu coloquei aqui um exemplo para vocês. De cada 100 moléculas de ácido clorídrico, né, que é o HCl, dissolvidas, 92 moléculas sofrem ionização. Então, a gente vai colocar lá na fórmula. Alfa é igual número de moléculas que sofreu ionização, 92. Número de moléculas que foram dissolvidas, 100. Faz a conta e a gente vai obter o valor de 0,92, que é igual a 92%. Portanto, se enquadra aqui e é considerado um ácido forte. Para os oxiácidos é um pouco diferente. A equação que representa a força dos oxiácidos é X é igual número de átomos de oxigênio menos número de átomos de hidrogênio ionizáveis. Se esse valor de X der entre 3 ou 2, na verdade, der 3 ou 2, ele é considerado um ácido forte. Se esse valor der 1, é semiforte ou moderado. E se esse valor der 0, é considerado um ácido fraco. Aqui eu trouxe alguns exemplos dos oxiácidos, tanto fortes como semifortes, como moderados ou fracos, e também trouxe os mais conhecidos hidrácidos, tanto os fortes como os moderados, quanto os fracos. Essa é a referência que eu usei e eu espero que vocês tenham entendido. Obrigada.